Oi, gente, aqui é a Desse, esse aqui é o Louca dos Livros e esses são os livros que eu li em março. Bom, gente, como sempre, vamos começar com o Buddy Read LX, porque antes de eu mostrar o livro que eu li no mês de março, por essa leitura conjunta magnífica que eu faço com as meninas Maria, do Xícara Quente, e Raid, de Livro em Livro, neste mês de abril, nós leremos Se a Casa 8 Falasse, do Vitor Martins. E ainda dá tempo de você participar, obviamente. E no mês de maio, não podemos esquecer que é o mês da louca sci-fi. Prepare aí seus livros de ficção científica que estão encalhados, pois em maio nós leremos somente isso aqui no Louca dos Livros. E para ajudar o Louca dos Livros, o Buddy DLX também vai ser sci-fi. Por isso, em maio nós leremos Blade Runner, que inclusive está no Kindle Unlimited, o que facilita para todos vocês participarem. Outra coisa, a Maratona Sci-Fi, Louca Sci-Fi, terá uma leitura conjunta oficial e essa leitura será de Devoradores de Estrelas. Para saber todos esses detalhes, não se esqueça de entrar no meu grupo do Telegram, que lá a gente sempre fala de tudo que está acontecendo no Louca dos Livros e no Buddy Read LX. Tem também um grupo do Telegram do DLX e, claro, não esqueça de me acompanhar nas minhas lives na Twitch, que lá eu tiro dúvidas ao vivo, eu conto as novidades em primeira mão e faço todos os unboxings por lá também. Agora vamos? No Buddy Read LX de março, nós lemos o livro Três Mulheres, da Lisa Tadeu. É um livro de não ficção sobre a história de três mulheres. Simples assim. Não são três mulheres heroínas, não são três mulheres más, não são três mulheres que se diferem tanto de todas as outras mulheres que nós conhecemos nas nossas vidas. Na verdade, é o aprofundamento em três histórias. Essas histórias estão muito intrincadas em histórias de sexualidade, amor e sentimentos. Mas nós podemos nos identificar em algum ponto com todas e ter uma empatia muito grande por todas, mesmo que nós não tenhamos passado perto do que elas estão vivendo. Porque eu acho que essa é a moral do livro, é mostrar como a vida de mulheres ainda está muito entrelaçada com o nosso machismo social, né, com o patriarcado, e como essas coisas afetam as nossas vidas, mesmo sem a gente perceber, porque essas mulheres não ficam pensando em como a sociedade está fazendo elas passarem por esses sentimentos que estão passando. Nós temos três histórias aqui, uma de uma mulher em que ela tem que ceder às vontades sexuais do marido dela, outra que não tem nenhum toque sexual e acaba tendo que procurar em outro lugar esse carinho e esse desejo, pois do marido dela ela não tem, e outra que é abusada por um professor na adolescência e só agora ela percebe o abuso. Então são três histórias fortes e que chamam muita atenção quando a gente começa a ler, porque a gente fica tentando entender como que elas chegaram onde elas chegaram, sabe? Eu particularmente achei a história da Sloane, que é a do marido, muito cheia de camadas, sabe? Complexa de entender, que não é simples de julgar, né? A história da Maggie, que é a do professor, me lembrou muito, e a todos nós que estávamos discutindo, lembrou muito Minha Sombria Vanessa, apesar de Minha Sombria Vanessa ser ficção, né? Aqui nós temos a história real, e como na vida real as coisas desenrolam, sabe? E a história da Lina, eu acho que é a que mais me deu aperto no peito, porque ela é a mais óbvia, entre aspas. Claro que para ela nada era óbvio enquanto ela vivia, é muito fácil para nós dizer vendo de fora, né? Mas que é a história que a gente mais percebe os erros e tem vontade de ajudar ela, dá dó, e a gente tem vontade de abraçar, de proteger, ou até mesmo de chacoalhar e mostrar a verdade para ela, sabe? Enfim, a gente termina esse livro com um aperto no peito, porque não é, como é um livro real, não é um livro que termina com finais felizes, termina com um final completamente aberto. Pode ser que hoje essas mulheres tenham mudado de vida, ou não, ou aceitem muita coisa, ou não.
Mas a verdade é que até o momento que nós encerramos as histórias delas nesse livro, a gente se sente triste pelo que o mundo é, sabe? Mas que essas histórias são ditas para todos e são publicadas justamente para que outras mulheres nessas situações consigam se enxergar melhor, né? E eu espero que essas histórias tenham ajudado muitas mulheres. Depois, o primeiro livro que, na verdade, eu terminei total esse mês foi Jeremias Pele. Esse livro lindíssimo, essa HQ maravilhosa da Graphic MSP. A primeira que eu li deles. E eu ganhei da Samantha Belletti, que me deu de aniversário. E eu tava louca pra ler. É um dos favoritos da Sam. E ela tinha me recomendado já quando eu perguntei pra ela por onde começar a Graphic MSP. Aqui nós temos uma história bastante sensível sobre racismo visto dos olhos de uma criança, no caso Jeremias, que eu achei interessante também. Outros detalhes desse livro fora da história é que tem alguns bastidores do Maurício de Souza e que o Jeremias foi um dos primeiros personagens da turminha, apesar de ele não ter sido protagonista desde cedo. Agora eles estão começando a fazer histórias com o Jeremias mais protagonista, né? O que é muito legal. O Jeremias, aqui, ele vai passar por um racismo mais velado e ele vai começar a aprender o que é racismo com a ajuda dos pais dele, que são maravilhosos, pessoas maravilhosas. Dá muito aperto no coração ver o que uma criança preta tem que passar, sabe? E claro, todos os pretos, mas tipo, uma criança é tão inocente, né? E acredita nos outros e não entende as diferenças do mundo e que no nosso mundo utópico realmente deveria ser como é a visão das crianças, né? Então é uma HQ simples e direta e emocionante, que eu amei e dei 5 estrelas e favoritei. Depois eu terminei Para Sempre Vou Te Amar, da Catherine Ryan Hyde. Estou há muito tempo para ler esse livro. Eu amei Leve-me Com Você, da mesma autora. E eu ganhei esse livro no ano passado da Maria, do Xícara Quente, com um recado lindíssimo aqui atrás, que eu vou até ler para vocês, porque merece ficar eternizado em vídeo. Porque tu merece só pessoas que vão para sempre te amar, respeitar e admirar. Queria estar aí fisicamente, mas espero que tu sinta esse abraço. Te amo, amiga Maria Alice. Lindíssima, maravilhosa. E eu sempre deixo os recadinhos dos presentes dentro dos livros para eu nunca esquecer quem me deu. Mas, enfim, aqui nós temos a história da Andy, basicamente. Ela é uma menina adolescente que tem uma irmã mais nova que tem autismo. Eles não falam exatamente do grau de autismo, e eu acho que isso também é subjetivo, né? Mas é um pouco grave no sentido de que é difícil a manipulação. A manipulação não acho que é uma palavra errada, né? Mas é difícil de lidar com ela quando a menina tem crises e tal, principalmente sendo uma família pobre, porque a Andy mora então com essa irmã e com a mãe, que tem que cuidar das duas com um salário mínimo, trabalhando trabalhos assim simples de garçonete, por exemplo, e ela não tem pai, porque o pai dela morreu quando ela era bebê. E ela nem sabe, inclusive, direito as consequências dos atos do pai dela que levaram à morte dele, ou o que aconteceu. Durante esse livro, então, elas têm que lidar com as crises da irmã, que quando não tem o que quer, grita sem parar, fica gritando e gritando numa forma alta, que muita gente pode achar que é uma sirene de tão estranho que é aquele grito, ou achar que ela está sendo maltratada, né? Então é uma coisa muito difícil. E como elas são muito pobres e acabam, muitas vezes, tendo que ficar com parentes, por exemplo, nenhum parente aguenta muito tempo aquela situação, mas elas são obrigadas a lidar. E como a mãe é sozinha e tem que trabalhar e ter o dinheiro para manter essa família, muitas vezes a Andy é a responsável, o que fez ela amadurecer muito rápido e ela não conseguiu aproveitar a infância dela. Desde sempre ela foi muito madura e às vezes ela se sente como mãe da mãe dela. E as coisas começam a melhorar quando elas conhecem um vizinho que tem uma cadelinha. E essa cadelinha é a paixão da vida da irmã dela. Ela para de gritar quando vê a cadela. O problema é que a cadela é do vizinho. E quando a cadela entra pra dentro de casa, a menina tem um surto de novo. E o vizinho está prestes a se mudar. Então, muitas coisas acontecem aqui nesse livro.
a relação com esse vizinho que não quer relação com ninguém, ele vai se mudar justamente para viver sozinho e isolado. A relação dessa irmã autista, a relação de uma mãe que não consegue ter 100% o papel de mãe na relação, por ter sido por ter sido mãe muito nova também. Enfim, são diversas teias de relações aqui, a Andy se descobrindo como adolescente. Enfim, quando eu estava no final desse livro, eu estava completamente apaixonada por todos os personagens, apesar de muitas vezes sentir raiva dos jeitos deles tomarem certas decisões. Até o próprio Paul, que é o vizinho, também tem uma história paralela sobre ele, em que a Indy participa. É um livro muito rico, né, de informações, totalmente baseado nos seus personagens, e o final foi muito emocionante para mim. Quando eu tava chegando no final, meus olhos simplesmente começaram a verter água, sem eu poder controlá-lo. Porque eu não consegui, de verdade, eu não consegui controlar, não nem senti o choro vindo de tanto que escorria lágrimas. E eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro. Leve-me com você também, o outro livro da Catherine Ryan Hyde, também foi muito emocionante pra mim. O Leve-me com você é mais meu favorito, assim, eu gosto mais dele, mas dá pra ver que o estilo de escrita da autora é bem o que eu gosto e que ela é maravilhosa. E eu com certeza vou ler tudo que essa mulher publicar. 5 estrelas. E por último, eu li Maus, do Art Spiegelman. Não sei como é que lê, mas deve ser por aí. Que é uma história em quadrinhos vencedora do prêmio Pulitzer, que eu estou há muito tempo para ler, anos para ler, porque todo mundo fala como se essa HQ fosse assim uma obra-prima das HQs, né, das graphic novels e enfim. E eu ganhei ela há um tempo atrás e finalmente agora eu li, porque graças a esse meu projeto, bem entre aspas, que eu tô tentando ler pelo menos uma HQ por mês, eu desencavei Maus e li. Nessa história aqui nós temos a visão do pai do Art, do próprio Art mesmo, então é autobiográfico. Não sei se se chama autobiográfico, se não é sobre ele, mas é que tem ele também na história. Então eu acho que talvez seja. Enfim, o Art entrevistou o pai dele sobre o que o pai dele viveu como um judeu na Segunda Guerra. E é uma história muito emocionante, obviamente. A Segunda Guerra foi horrível, o Holocausto foi uma das maiores tragédias da humanidade, mas nós vemos sempre isso de uma forma segura dentro da nossa casa, através da tela de uma televisão, de um computador, fatos históricos. Aqui nós temos o Art mostrando como é a relação com o pai dele, mostrando como o pai dele é como pessoa. E a gente se aprofunda na história dessas pessoas e toma eles como amigos. E, de repente, o pai do Art, o Vladek, conta em primeira pessoa o que ele viu e viveu na guerra. E isso é muito forte. A gente se sente lá, a gente enxerga como ele enxergou e ainda tem as imagens. Oh, meu Deus! Tem histórias aqui que a gente não vê, sabe? No Globo Repórter, sei lá. Imaginar algumas coisas que o Vladek viu me emocionam de pensar, porque, meu Deus, tem cada cena forte que eu não queria que ninguém vivesse, sabe? Nossa, eu não sei porque eu tô tão emocionada. Mas é que é isso, sabe, gente? Como que as pessoas são tratadas como animais, sabe? Nem animais deveriam ser tratados assim, sabe? Eu tive essa sensação parecida quando eu li Kindred, do Octavia Butler, que é sobre escravidão. Essas histórias mexem muito comigo. Essas histórias de pessoas fazendo esse tipo de coisa com outras pessoas. Eu sou uma pessoa que, na verdade, num geral, se importa muito mais com animais do que com pessoas. Tipo assim, eu vejo um animal sofrendo, eu quero proteger. Eu vejo uma pessoa, assim, passando dificuldade, eu também sinto muito, sabe? Mas eu fico muito mais ressabiada. A gente fica, né? Tipo, desconfiada. Será que a gente pode ajudar? Será que essa pessoa é boa? Será que ela vai... Sabe? Mas, mesmo assim, eu não consigo ver injustiça, sabe? É muito difícil pra mim ver uma pessoa sofrendo, ponto. Um acidente, uma desgraça da vida, um desastre natural, sabe? Mas ver uma outra pessoa fazendo coisas
assim, elas não são nomeáveis, sabe? É de uma perversidade o que certas pessoas fazem, o que elas se sentem no direito de fazer, que eu acho que a gente, tem vezes que a gente não consegue imaginar fazendo com o pior inimigo. E é que eles fazem como se fosse uma terça-feira normal, sabe? Eu não consigo. Tem coisas aqui que não dá, não dá. Eu marquei algumas passagens que eu achei muito chocantes ou que me fizeram pensar. Eu não vou mostrar pra vocês porque eu acho forte. Mas, enfim, esse livro foi 5 estrelas e favoritado. Porque me emocionou muito. Ah, uma outra coisa que talvez as pessoas não saibam é por que tem 2 ratinhos e um gato aqui. Porque o Art, ele desenhou cada etnia, digamos assim, como um animal. Então, os judeus são os ratos, os alemães são os gatos, os poloneses são porcos e os franceses são sapos, por exemplo, e os americanos são cachorros. Então, nossa, tem, sabe, eu não tem cenas em que os ratos estão sofrendo que só de eu ver o jeito que ele desenha, parece que dói em mim, sabe? Ah, e outra coisa, ele às vezes coloca algumas imagens verdadeiras. Esse, por exemplo, é o irmão dele, que não sobreviveu à guerra e ele nem conheceu, porque ele nasceu quando o pai dele já tinha chegado nos Estados Unidos. Eu só vou mostrar uma imagem pra vocês que vocês vão entender o meu desespero lendo esse quadrinho. Meu Deus, forte. Forte demais. 5 estrelas, favoritado. Sofri e amei, né? Aquela de sempre minha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham se interessado em ler algum das histórias que eu trouxe esse mês, porque esse mês eu só li coisa boa. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez de vocês aqui. Comprem com o meu link da Amazon, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, se acharem algum deles interessante. E eu espero vocês no próximo vídeo ou na próxima live que eu faço lá na Twitch, pelo menos 2 vezes na semana. Beijo, tchau! Foi uma das maiores tragédias. No mês de fevereiro. Março. Ah, errei.